E aí, como está o seu nível de paciência com o colega chato de trabalho, com as crianças correndo pela casa, correndo pela rua, com o congestionamento do trânsito, com sua esposa, com seu marido? Eu sou o pastor Jair e nós vamos estar compartilhando nessa ocasião sobre o fruto do Espírito de Gálatas 5 e hoje especificamente sobre paciência. E eu te pergunto, como está o seu nível de paciência? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Falando especificamente sobre a paciência, a palavra grega utilizada aqui nesse texto é macrotimia. Olha que interessante. E ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, macros, significa longo, distante, prolongado. Na segunda parte, timós, significa ímpeto, ira, ânimo, ou seja, um ânimo longo, uma pessoa que demora, um pavio longo para estourar. Você já viu a expressão pavio curto e pavio longo? A pessoa que tem essa macrotimia, que é essa paciência, é alguém que tem um pavio longo, que apesar dos dissabores e das chateações, ela não explode com facilidade. E essa paciência aqui, ela é diferente de outras paciências na Bíblia, porquanto que macrotimia se relaciona não à paciência diante das provações ou das dificuldades, mas uma paciência principalmente no trato com as outras pessoas, né? Então ela envolve autodomínio emocional, resistência à provocação, capacidade de suportar pessoas difíceis e persistência em se relacionar sem retalhar. Tá, agora olha uma referência no Novo Testamento, outra referência, em Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, isso não é uma característica qualquer. É algo importante e que merece, de nossa parte, a devida atenção e essa autoanálise. Aí tem duas referências complementares que são também importantes e eu vou te explicar por quê. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Aparentemente estava atrasando. Não está. Mas é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. E aí nós vamos ver Jesus, Deus, com paciência. Êxodo 34:6 diz que o Senhor é tardio em irar-se. Tá. E aí nós enxergamos a paciência como um atributo divino, como uma característica, uma qualidade de Deus, mas um atributo comunicável, uma característica que Deus tem e que Ele deseja que você tenha, e que quando você tem essa característica, quando você age pacientemente com as pessoas difíceis ao seu redor, com as pessoas chatas, com as pessoas repetitivas, você está agindo parecido com Deus. Você está sendo parecido com Deus. Então tem esses atributos compartilháveis, comunicáveis de Deus que Ele quer trazer para a sua vida. E essa paciência, fruto do Espírito, ela se contrapõe às obras da carne, que são justamente as reações impulsivas, conflitos, iras, discórdia. E essa paciência em sua vida, olha que forte, é uma evidência de sua regeneração. É uma de tantos indicadores de que você nasceu de novo
e que tem o Espírito Santo em sua vida. E a gente precisa do Espírito Santo nessa ação contínua, antídoto contra iras, dissensões e facções. Então essa paciência aqui que nós vemos em Gálatas 5 não é traço de personalidade, não é esse o caso. E não é meramente um autocontrole humano. É interessante você considerar isso. A paciência alcançada aqui por Gálatas 5 não é porque a pessoa decidiu disciplinar, se controlar ao máximo e a partir de agora é pavio longo. O X da questão aqui é porque isso decorre da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. À medida que essa paciência se desenvolve em nós, ela não vai resultar em uma omissão moral ou fraqueza ou medo do confronto. Não é isso. Você pode disciplinar pessoas, exortar pessoas. Você pode ser um chefe que coloca tudo no devido lugar. E lá no teu órgão, com teus 300 funcionários, você coloca tudo na devida disciplina. E fazendo isso de forma paciente, de forma equilibrada. Olha que desafio e olha que coisa interessante, porque talvez você já cresceu em diversas áreas e essa seja uma área que você está precisando de fato crescer, né? Então, e ela normalmente também, como fruto do Espírito, ela vem conectada com outras virtudes, né? Paz, amabilidade e tudo mais. Incrível. E assim, isso é o tópico final, mas eu já estou antecipando. Como tema de oração. Porque existem muitas coisas que a gente pede para Deus. Você está doente, você pede uma cura para você, para o seu filho. Você está desempregado, você pede um emprego, você está sentindo dor, você quer que a dor dissipe. Mas isso também é um tema importante de oração. Você falar com Deus, você orar a Deus, para que o Espírito Santo de fato flua em você, encha a sua vida e também traga consequências nessa área, na figura da paciência. Então, a paciência nos impede de retalhar ou julgar rapidamente e a paciência, dá lugar à graça divina. Isso é um ponto interessante também. A força sob controle, um amor que suporta sem retalhar. E ela se manifesta de forma muito perceptível, claramente, no trato com seu cônjuge, com um colega de trabalho irritante, com a lentidão do trânsito, com as falhas do filho. Agora, para termos isso trabalhado em nossas vidas, é necessário humildade. Talvez um passo importante que você possa dar hoje, ouvindo essa mensagem, seja concluir. Eu não estou sendo tão paciente assim. Talvez eu esteja sendo por demais bruto, grosso com as pessoas, principalmente com meus parentes dentro de casa. Talvez a sua conclusão seja Espírito Santo. Talvez eu não esteja sendo tão crente assim quanto eu imagino. Até vou para a igreja, faço as atividades, mas essa paciência, como o pastor está falando, como está na Bíblia, eu não estou conseguindo encontrar essa correspondência em minha vida. Aí você vai ter que ter humildade, se ajoelhar, falar isso com Deus, confessar. E eu tenho certeza que o Senhor há de responder, né? Então, a partir disso tudo, já nos tópicos finais aqui, a gente vai caminhando para oração e dependência. Pedimos ao Espírito Santo que nos capacite, que nos enche, que trabalhe em nossas vidas. Então isso é tema de oração. Qual a oração final? Pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, né? Porque estamos falando do fruto do Espírito como algo, uma consequência do agir dele em nós. Que tal agora você fechar os olhos comigo e fazer essa oração nessa temática? Pode ser?
Feche os olhos então. Pai amado, nós oramos a Ti. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, que eu nem sei quem são, que estão assistindo esse vídeo, mas que chegaram até o final do vídeo e, a semelhança de mim, Senhor, eu creio, também precisam de mais paciência. Mas não queremos, ó Deus, meramente a paciência isolada, mas o Teu Espírito em nós, fazendo as coisas acontecerem, Senhor. Queremos estar dependentes de Ti, que Tua obra em nossas vidas, que é tamanha, que tem cada dia um pouco para acontecer, que no dia de hoje aconteça. Aprove a Ti que essa fosse a temática de hoje, a ministração de hoje, a Tua fala de hoje, e o que é de hoje para nós que Tu tens, nós o queremos receber, o queremos aceitar. Por isso nos abençoa, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever em nossos canais, seja da Igreja Batista das Nações, seja o canal aqui, Pastor Jair Vieira também, que você vai acompanhar esses vídeos que abençoarão a sua vida. Se inscreva, compartilhe esse vídeo para alguém que está muito impaciente ultimamente. E que Deus abençoe a sua vida.